A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo eu quero mostrar, fazer o review desta obra que é muito boa, O Deus que eu não entendo. Mas antes de eu mostrar os detalhes deste livro, se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Bom, como os irmãos puderam ver, eu coloquei na thumb deste vídeo. O livro é muito bom, mas se você, assim como eu, for pré-tribulacionista, dispensacionalista, a última parte deste livro você vai ter que ignorar, assim como eu também ignorei muitos pontos, porque o autor, Christopher Wright, ele é anglicano, e por ser anglicano, ele é amilenista, ele crê que nós já estamos vivendo no milênio. Então, para o autor, o pré-tribulacionista é folclore, é algo de filmes, é algo que não é a realidade. Eu discordo totalmente do autor, mas é aquilo. Eu não posso jogar o bebê com a água suja. Temos que ter maturidade para sabermos filtrar os conteúdos. Mas este livro, meus irmãos, ele é muito bom realmente. Ele vai tratar de compreender melhor questões difíceis da fé cristã. E este livro, ele trabalha em 4 partes. Deixa eu compartilhar aqui o sumário para os irmãos. Olha, parte 1, que ele vai falar sobre e o mal e o sofrimento. A parte 2, ele vai falar e os cananeus. A parte 3, e a cruz. E a parte 4, e o fim do mundo. São as 4 partes que este livro vai trabalhar. E as 3 primeiras partes, se você for pentecostal, assim como eu, pré-tribulacionista, as 3 primeiras partes são excelentes. Ele vai falar e o mal e o sofrimento, aí é dividido em 3 capítulos. O mistério do mal, a transgressão do mal e a derrota do mal. Excelente. Aí a parte 2, e os cananeus, aí são 2 capítulos. O capítulo 4, os cananeus, 3 becos sem saída. E o capítulo 5, os cananeus, 3 perspectivas. E aí tem a parte 3 do livro, que para mim é a parte, sabe, a melhor parte do livro, que é e a cruz. Aí ele vai trabalhar em 3 capítulos. Capítulo 6, a cruz, por que e o que. Capítulo 7, a cruz, como. E capítulo 8, a cruz de acordo com as escrituras. São 3 capítulos fenomenais. A parte 4, e o fim do mundo. Capítulo 9, paradoxos e controvérsias. Esse, se você for pré-tribulacionista, você vai ignorar. Capítulo 11, o grande clímax. E capítulo 10, na verdade, o grande clímax. E o capítulo 11, o novo começo. O novo começo também é um bom capítulo, que é o último. Então, dos 11 capítulos, meus irmãos, se você for pré-tribulacionista, já quero te avisar, né? Você vai desconsiderar o 9 e o 10. Agora, o restante, você vai ler e vai gostar muito, tenho certeza, porque ele é muito claro nas explicações. É um livro sensacional. O Deus que eu não entendo. É um livro, meus irmãos, publicado pela editora Ultimato. É um livro de exatamente 276 páginas. 276. Olha aqui, eu já fiz a leitura por completo. Olha aqui. E o meu tá todo marcado, todo rabiscado, né? É um livro realmente, meus irmãos, muito bom. Ele vai trazer sobre o mal, as consequências do mal, por que existe o mal. Ele vai falar sobre a derrota do mal, vai falar sobre os cananeus que o Senhor, no Antigo Testamento, né, na conquista da terra de Canaã, o Senhor pede para exterminar, né, todos os cananeus. Ele vai trabalhar também essas questões, vai trabalhar muito sobre a cruz. Então, para você que está interessado nestes temas, o mal, os cananeus, a cruz, é altamente recomendado este livro. Deixa eu abrir aqui um trechinho para fazer a leitura para os irmãos, e assim os irmãos têm uma ideia de como ele trabalha.
Olha, a Bíblia e os desastres naturais. Ele vai trabalhar este assunto também. Ó. Aqui o meu está todo marcado. Ó. Deixa eu aproximar para os irmãos. Eu vou ler aqui um parágrafo para os irmãos. A Bíblia realmente contém exemplos de Deus usando a natureza ou as forças naturais como agentes de seu julgamento ou salvação. Por exemplo, o dilúvio, a divisão e o reencontro do mar no Êxodo, o transbordamento de um rio em Juízes 4:5, granizos destruindo um inimigo. Porém, essas narrativas são dadas com uma interpretação clara e autoritária do texto, que é como esses eventos devem ser entendidos, naquela época e por leitores posteriores. Então a Bíblia nos diz que Deus usa alguns, apesar de não serem muitos, desastres naturais como atos de julgamento divino. Porém, não podemos inverter a lógica e afirmar que todo ou qualquer desastre natural é um ato de julgamento divino sobre alguém. E certamente não temos uma interpretação autoritativa bíblica que nos dá o direito dogmático de explicar eventos contemporâneos desta forma. Pelo contrário, a Bíblia, na verdade, nos desencoraja a afirmar que as pessoas que sofrem algum desastre são vítimas do julgamento de Deus por causa de seus pecados particulares. Jesus nos dá os exemplos mais claros da rejeição de tão pervertida lógica. Em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, perguntaram a Jesus se um homem que nascera cego havia sido vítima do julgamento de Deus por causa de seu pecado ou do pecado de seus pais. Jesus respondeu que nenhuma das respostas estava correta. A cegueira do homem não era para uma questão de julgamento de Deus ou de pecado. Vou continuar lendo aqui. Em Lucas 13, do 1 ao 5, Jesus responde a dois incidentes locais. Um foi um caso de mal moral, um ato de selvageria pelo governo romano que requeria a vida de alguns galileus. O outro foi um caso de mal natural ou acidental, a queda de uma torre, provavelmente em um local de construção, que matou 18 pessoas em Jerusalém. Jesus perguntou, ou talvez teria perguntado a ele, se esses acontecimentos provavam que aqueles que foram mortos eram mais pecadores do que os outros, ou seja, que sua morte teria sido o julgamento específico de Deus sobre eles. Novamente, em ambos os casos, Jesus enfaticamente responde que não. Jesus rejeita a simples explicação de que quando os desastres acontecem, deve ser julgamento de Deus pelo pecado de alguém. E aqui ele vai trabalhar a questão também do mal, né, dos desastres naturais que acontecem, como infelizmente nós estamos presenciando no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Então, meus irmãos, é um livro que eu recomendo, é um livro muito bom, O Deus que Eu Não Entendo. Mas, se você é pré-tribulacionista, você sabe que a parte 4 do livro você tem que ignorar. Mas as 3 primeiras partes são excelentes e tenho certeza que vai lhe auxiliar. Amém, meus irmãos? Então esta foi um review meio diferente, mas eu queria muito mostrar esse livro para os irmãos porque realmente foi uma surpresa muito agradável a leitura deste livro. É isso, meus irmãos. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.